Vamos retornar, então. Então, eu estava aí tentando elucidar para vocês como que a gente classifica, então, esse paciente, como a gente faz o sistema de classificação de paciente, e coloquei aqui, então, de forma escrita, né, os critérios. Então, o que eu vou analisar? Que é o estado mental, oxigenação, sinais vitais, motilidade, deambulação, alimentação, integridade da pele, e vou criar um critério para ele de 1 a 4. Então, quanto menos dependência de assistência de enfermagem, a nota é menor. Quanto mais dependência da assistência de enfermagem, quanto mais a enfermagem precisa estar à beira-leito, prestando assistência para esse paciente, mais a nota acrescenta, certo? Então, vai de 1 até 4. Lembrando que eu vou deixar o modelo para vocês depois no Moodle, combinado? E vai ficar muito mais claro ainda de vocês entenderem. Vamos para a próxima parte. Consequentemente, depois que eu coloquei lá na última coluna, referente a cada critério, estado mental, oxigenação, alimentação, deambulação, motilidade, se eu coloquei uma nota para ele de 1 a 4, lá no final eu vou conseguir fazer a soma, então, do total, né? Da classificação dele geral. Então, eu vou pegar lá desde o item 1 até o 12º item e vou somar. A soma eu trago aqui para essa tabela. Então, se quando eu somei esse valor ficou entre 12 e 17, esse paciente vai estar classificado como cuidado mínimo. Se o meu somatório ficou entre 18 a 22 pontos, esse paciente está classificado como cuidado intermediário. Se o meu somatório atingiu o valor de 23 até 28 pontos, esse paciente está classificado como paciente de cuidado de alta dependência. Se o meu somatório atingiu o valor de 29 a 34 pontos, o meu paciente está classificado como paciente de cuidado semi-intensivo. E, por fim, se a pontuação totalizou um valor acima de 34 pontos, o meu paciente é um paciente de cuidado intensivo. Consequentemente, esse paciente está no leito de UTI, certo? Ele está lá na unidade de internação UTI. Entendido até aí? Vamos para frente. Então, se eu for pensar em dimensionamento de profissionais de enfermagem, eu não faço um cálculo se eu não mensuro antes, se eu não classifico ele antes. Então, o primeiro passo do dimensionamento de profissionais de enfermagem é a classificação do tipo de paciente que eu tenho. E a classificação do paciente é feita na chegada desse paciente na unidade de internação. É aquele momento que eu faço a admissão do paciente, que eu abro o SAI para esse paciente, a sistematização de assistência de enfermagem, que eu vou à beira-leito coletar as informações desse paciente. Lembra que a gente viu na aula de quinta-feira, né, sobre as anotações e evolução de enfermagem? É aquela visita à beira-leito, é onde eu faço, então, a minha primeira visão sistêmica, né? Quando eu olho ele como um todo e faço, então, esse cálculo. Mas, Keila, eu não vou saber tudo isso de cabeça, todos esses critérios, oxigenação, estado mental, deambulando e tipo de alimentação. Cola para tudo, né? Você vai ter um modelinho lá, você vai ter na sua prancheta, a hora que você faz a visita ali na beira-leito dele. Então, quando você ainda não tem essa habilidade, essa rapidez, até mesmo tudo isso na sua memória, você vai usar uma cola. Você vai levar uma folha lá de fugulin e vai, então, a partir do estado mental, colocando a pontuação que ele tem. Está consciente, número 1, está um pouco confuso, nota 2. Lá na própria tabela tem a colinha, entendeu? Então, tem lá estado mental, nota 1. Embaixo, nota 1, se ele está totalmente consciente, tem a colinha lá com essas coisas que eu estou dizendo, está escrito lá embaixo da numeração do valor que você vai dar para ele. Então, considerando as características que ele vai estar apresentando para cada critério, certo? Então, é na admissão do paciente que eu faço a classificação dele. Na Santa Casa de Itapeva, por exemplo, no próprio SAI, quem já está fazendo esse na Santa Casa, no próprio SAI do paciente, lá embaixo, lá no rodapé do SAI, está escrito lá, tem os parentezinhos escrito, parênteses, cuidado mínimo, outro parênteses, cuidado intermediário, outro parênteses, cuidado de autodependência. Por quê?
É na hora que você faz o SAI desse paciente, você faz o exame físico dele, você vai fazer a sua evolução de enfermagem, é o momento que você está fazendo as anotações para a sua evolução de enfermagem, é o momento que você já está fazendo a classificação desse paciente também. Então, consequentemente, a hora que você faz o SAI, você, lá na Santa Casa de Itapeva, você vai já lá no rodapé do SAI e já deixa assinaladinho que tipo de paciente que ele é. E daqui a pouco vocês vão entender por quê, que no próprio SAI, eu já uso essa estratégia, já deixar anotadinho ali que tipo de paciente que ele é, certo? Então, o primeiro passo para fazer o dimensionamento é eu fazer o sistema de classificação de paciente. Na resolução, ela traz no artigo 3, no artigo 3º, escrito o seguinte, que o referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem para as 24 horas de cada unidade de internação, o que é cada unidade de internação? Todos os setores de uma instituição hospitalar que tenha leito e que eu tenho paciente leito. Então, quais seriam os exemplos de unidade de internação? Onde eu tenho paciente internado dentro do hospital? Clínica médica feminina, clínica médica masculina, clínica cirúrgica, onde mais? Centro cirúrgico não tenho paciente internado. Maternidade, eu tenho paciente, né, as puérperas lá internadas. E UTI, eu tenho paciente internado. Então, unidades que eu tenho paciente leito dia, certo? Então, ela me traz que eu tenho, então, o cuidado sendo desenvolvido, os cuidados prestados de enfermagem durante 24 horas. Por que 24 horas? Porque o serviço hospitalar é ininterrupto. Ininterrupto. O que significa ininterrupto? Ele não para, né? Já viu porta de hospital fechada? Não fecha. O hospital é porta aberta 24 horas por dia. Então, considera o sistema de classificação de paciente, as horas de assistência de enfermagem, a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção profissional paciente. Para efeito do cálculo, devem ser consideradas. Então, vamos lá às especificações dessa resolução. Como horas de enfermagem por paciente nas 24 horas. Eu considero que a cada 4 horas de enfermagem por paciente no cuidado mínimo. Então, pegue um período de 24 horas. Um paciente de cuidado mínimo, que é aquele que depende muito pouco da minha presença na sua beira-leito para te auxiliar, ou que eu tenha que ficar bem pouco aferindo, o mínimo, né, de aferição dos sinais vitais dele, que seria de 6 horas, totalizariam 4 vezes, né, em 24 horas. Esse paciente que é de cuidado mínimo, eu considero que durante 24 horas a enfermagem vai ter que estar com ele 4 horas. Não tem como não estar 4 horas, porque você vai lá para fazer o levantamento, né, das condições que ele está, se ele está tendo melhora, se ele está tendo piora, quais são as queixas dele, o que ele está apresentando, o que ele está referindo, levar uma medicação, aferir os sinais vitais. Então, 4 horas você leva de cuidados com o paciente de cuidado mínimo. 6 horas de presença de enfermagem por paciente no cuidado intermediário. Então, esse paciente depende mais da minha presença na beira-leito. Então, a resolução define que a cada 24 horas de cuidados na assistência de um paciente, 6 horas é despendido no cuidado com o paciente de cuidado intermediário. 10 horas de cuidados de assistência prestada pela enfermagem ao paciente de alta dependência. E aqui o macetinho, paciente de alta dependência e paciente de cuidado semi-intensivo, são 10 horas de assistência prestada de enfermagem junto a esse paciente. O paciente de cuidado intensivo, 18 horas, num período de 24 horas, a enfermagem está presente beira-leito, prestando assistência de enfermagem junto ao paciente, certo? Que loucura! Será que é tudo isso? É tudo isso. Fugulin, Gaidzins, que todos os outros estudiosos lá que eu já apresentei para vocês, Kierkegaard, Dani, todos eles, através de pesquisas, chegaram a esse quantitativo, então, de horas de assistência de enfermagem junto ao paciente dentro de 24 horas, certo? Vamos à frente.
Como que eu faço a distribuição do percentual do total de profissionais de enfermagem? O que eu vou observar para eu fazer essa distribuição de percentual? Vou utilizar o sistema de classificação de paciente e as seguintes proporções mínimas. Para cuidado mínimo intermediário, 33% são enfermeiros, no mínimo de 6. Por que o mínimo de 6? Entendo o que significa esse parênteses com o mínimo de 6. Eu não estou falando que o serviço hospitalar é ininterrupto, 24 horas por dia. Então, o mínimo de 6 significa, se a jornada de trabalho é 12 por 36, eu tenho plantão diurno par, o plantão diurno ímpar, o plantão diurno ímpar e o plantão diurno ímpar, não é assim? O mínimo eu tenho 4 enfermeiros. Porém, aqui me diz que eu preciso ter, no mínimo 6. Então, o que eu teria? 2 enfermeiros no diurno do par, 1 enfermeiro no diurno da noite. 2 enfermeiros no diurno ímpar, 1 enfermeiro no diurno noturno. Falei certo? Entenderam? Então, seria 2 enfermeiros de dia, 1 enfermeiro de noite. Seria isso, mínimo de 6, tá? Não existe um serviço ininterrupto com um enfermeiro só. Não existe serviço de qualidade somente com um enfermeiro a cada plantão, certo? Então, se eu tenho, segundo o sistema de classificação de paciente, pacientes hospitalizados que prevalecem, pacientes de cuidado mínimo, eu tenho que ter no meu quantitativo de profissionais de enfermagem, 33% enfermeiros e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Se, na minha rotina, na minha média de permanência hospitalar de pacientes leito, os meus pacientes que predominam são os pacientes de cuidado de alta dependência, eu tenho que ter 36% de enfermeiros e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Se prevalece os pacientes de cuidado, né, a média de permanência de pacientes são os pacientes de cuidado semi-intensivo, eu preciso ter 42% de enfermeiros e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Se prevalece na minha unidade de internação, pacientes de cuidado intensivo, eu preciso ter, na escala de trabalho, no meu quantitativo de profissionais de enfermagem, 52% de enfermeiros e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Voltando aqui para o primeiro item, que eu acabei falando do paciente de cuidado mínimo, esqueci do intermediário. Quando na minha unidade de internação prevalece os pacientes de cuidado mínimo e intermediário, né? Eu tenho que ter, então, 33% na minha escala de trabalho, nessas 24 horas, enfermeiros e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Calma, que eu vou explicar como que a gente faz essa conta, tá? Isso daqui é só um introdutório de mencionamento. Vocês vão depois entender passo a passo. Mas, para clarear aqui, como que eu chego nessa porcentagem, 33, 36, 42, 52%, entenda, se na hora da admissão do paciente eu classifiquei ele, eu preciso computar diariamente que tipos de paciente eu tenho ocupando os leitos do setor de internação. Então, não basta eu classificar o paciente. Eu tenho, enquanto enfermeiro, chefe de unidade, supervisor, né, do setor, eu tenho que ter uma planilha lá na minha área de trabalho do computador, ou numa pasta que eu tenho lá dentro do computador, eu tenho que ter uma pastinha onde a cada admissão do paciente, eu e os meus colegas, né, que sucedem os outros plantões, entrou o paciente, eu tenho que ir lá e contabilizar na minha planilha diária que tipo de paciente que foi admitido. Assim sucessivamente, conforme ele é admitido, eu vou lá e computo na planilha. Conforme ele tem alta, eu tiro ele da planilha. Num período de 30 dias ou 31 dias, né, vai depender de que mês que eu estou. No final desse período, eu vou ter uma média, certo? Naquele mês, ao longo daqueles 30 ou 31 dias, qual paciente que prevaleceu? Qual tipo de paciente prevaleceu? Eu tive mais pacientes de cuidado mínimo, ou mais de cuidados intermediários, ou mais de cuidados de alta dependência, ou mais de cuidados semi-intensivos, ou mais de cuidados intensivos.
É assim que eu chego à conclusão, então, se na minha unidade prevalece pacientes de cuidado mínimo ou intermediários, pacientes de cuidados de alta dependência, semi-intensivo ou intensivo. Simples, né? Então, veja, não tem como não ser gestor, não tem como um enfermeiro não ser gestor. A gente utiliza diariamente de ferramentas para estar contabilizando, então, todo o trabalho que a gente realiza e para a gente chegar no quantitativo e numa média, então, para eu ter parâmetros, embasamento, para eu calcular depois, no final, o dimensionamento de profissionais de enfermagem, certo? Então, vamos para frente. Para efeitos de cálculo, né, cálculo de dimensionamento, devem ser considerados, então, o sistema de classificação de paciente e a proporção profissional-paciente nos diferentes turnos de trabalho, respeitando os percentuais escritos na letra A do item 2 da resolução. Para cuidado mínimo, eu preciso de um profissional de enfermagem para cada 6 pacientes. Veja só, eu vou tentar exemplificar no dia a dia. Uma unidade de internação, pega lá, uma clínica médica feminina, onde prevaleça pacientes, sempre eu tenho, né? Eu tenho uma média, eu pego lá uma planilha onde eu vou computar diariamente esses pacientes, e nessa média prevalece pacientes de cuidado mínimo. É o paciente que toma banho sozinho, é o paciente que se alimenta sozinho, é o paciente que sai do leito para uma poltrona, do leito para uma cadeira, ou que até mesmo sai deambular pelo corredor lá do setor de internação. É o paciente, muitas vezes, que eu tenho, ele, às vezes até ele está com uma punção venosa, mas essa punção venosa está salinizada, ela não está com suporte, com equipo e em soroterapia, né? Entrando soro lá nele, ele está só com esse scalp ou esse gel salinizado, heparinizado, né? Que a gente pode usar esse termo também. E ele está recebendo medicação endovenosa, mas ele tem essa liberdade dele poder sair do leito, né? Ele não está condicionado ao leito por causa dessa soroterapia, certo? Ou ele está recebendo medicação só via oral. Então, eu tenho, imagina, tenho 6 pacientes todos de cuidado mínimo. Vocês concordam comigo que esse profissional de enfermagem, ele vai ter menos que estar presente no leito desse paciente, junto a esse paciente prestando assistência de enfermagem? Então, considera-se aqui no item A, no item 2, na letra A, né, da resolução, que a cada 6 pacientes de cuidado mínimo, eu só preciso de um profissional de enfermagem. Esse um profissional de enfermagem que eu estou falando é o técnico ou auxiliar de enfermagem, considerando que para a supervisão eu vou ter que ter, né, o enfermeiro. Para o cuidado intermediário, um profissional de enfermagem para cada 4 pacientes. Se eu tenho uma média de internação de 4 pacientes intermediários diariamente, eu preciso ter um profissional para cada 4 pacientes intermediários. Se eu tenho uma média, né, de pacientes que prevalecem de alta dependência, eu preciso de um profissional de enfermagem para cada 2,4 pacientes de alta dependência. É lógico que não existe, né, 2 pessoas e 4 partes dela, certo? Então, é uma forma aí que foi calculado, mas dá para entender, né? Então, assim, no mínimo, para cada 2 pacientes de cuidado de alta dependência, um funcionário somente nessa clínica de internação não dá conta de prestar assistência de enfermagem num período de 24 horas. Eu preciso de mais de um profissional de enfermagem, mais de um técnico de enfermagem. Cuidado semi-intensivo, eu preciso também de um profissional de enfermagem para cada 2,4 partes de paciente no período de 24 horas. E o cuidado intensivo, eu preciso de um profissional de enfermagem para cada 1,33 partes de um paciente. Isso quer dizer que, numa UTI, pacientes de cuidado intensivo estão no setor de UTI, de unidade de internação intensiva. Então, em uma UTI, a cada paciente leito, eu preciso ter um técnico para cuidar dele, entende? Então, eu não posso ter uma UTI lá com 5 leitos ocupados e eu ter um técnico só por turno de trabalho. Não vai dar conta, certo? Não vai dar conta. Esse não vai ter segurança
do paciente, não vai gerar segurança em tudo que é feito e não vai ter qualidade. Isso é uma questão óbvia, né? Certo? Fiquem tranquilos que eu só estou elucidando, só estou trazendo aqui o conteúdo, então, que tem na resolução. Na hora de fazer a continha, vocês vão entender melhor. A distribuição de profissionais por categoria. O que é categoria? Enfermeiro, técnico e auxiliar. Referido no inciso 2, deverá seguir os grupos de pacientes que apresentaram a maior carga de trabalho. Então, eu fiz o sistema, eu classifiquei meu paciente, eu computei diariamente na planilha, né? O paciente foi admitido. Clico lá. Hoje, dia 24, vamos imaginar que nós estamos agora no plantão noturno, na unidade de internação. Hoje, dia 24 de março de 2020. Eu chego, pego o plantão, meu colega, eu rendo o plantão do meu colega enfermeiro, eu visualizo lá, vamos imaginar que eu tenho 10 leitos no setor que eu trabalho de internação. Vamos imaginar que você está trabalhando na clínica médica masculina, você tem 10 leitos, certo? Vamos imaginar que cada quarto tem 2 leitos. Então, eu tenho 5 quartos, 5 vezes 2, 10. Nesse exato momento que eu pego o plantão, tem 10 pacientes internados no meu setor. Então, o que eu vou fazer? Os 10 não foram admitidos agora. A minha colega abasteceu a planilha no plantão diurno? Não, ela passou no plantão, eu não tive tempo de abastecer a planilha diária do sistema de classificação de paciente. Ela me passou, me incumbiu essa tarefa. Então, vou lá, vou abrir minha planilha, vai estar lá. A planilha vai do dia 1 até o final do mês, até dia 30 ou 31, vai depender do mês que estiver. Março são 31 dias, né, se eu não me engano. Então, dia 24 eu vou lá. Quantos pacientes eu tenho de alta dependência? Eu estou falando que a minha clínica está lotada, minha clínica médica masculina. Os 10, quantos são de alta dependência? Eu coloco lá, tem 2 de alta dependência, eu tenho 4 de cuidados mínimos e tenho 4, 2, 6, e tenho 4 intermediários, certo? Então, 6 de cuidados mínimos, 4 intermediários. Já deu 10, eu estou muito ruim de conta, meu Deus. 6 de cuidado mínimo, 2 intermediário e 2 dependentes, certo? Fui lá e computei. Ficou lá, igual essa escalinha aqui. Fui lá, tem lá do dia 1 até o dia 30, computei no dia 24, então 6 de cuidado mínimo, 2 de cuidado intermediário e 2 de cuidado de alta dependência, certo? O que a resolução diz para nós? Quando eu for fazer o dimensionamento, eu preciso ter lançado nessa planilha diária pelo menos 90 dias. Então, eu tenho que pegar, isso significa que eu tenho que pegar os últimos 3 meses de planilha abastecida. E é daí, desses últimos 3 meses, que eu vou tirar uma média. E é onde eu vou saber qual o tipo de paciente que prevalece no meu setor de internação, tá? Como que eu faço a média dos 3 meses? Eu somo no final de cada mês quantos pacientes eu tive de cuidado mínimo, quantos que eu tive de cuidado intermediário, alta dependência, semi-intensivo e intensivo. Então, vamos imaginar que eu tive no final do mês de março 30 pacientes de cuidado mínimo, no mês de abril 27, no mês de maio vai aumentar a internação, que muda o clima, vem mais idoso, coloca lá 40. Então, vou somar. Eu somo e divido por 3, é assim que eu tenho uma média, tá? Calma que quando for fazer a continha vocês vão entender. Então, a distribuição de profissionais por categoria deve seguir o grupo de pacientes que apresentaram a maior carga de trabalho, aquele paciente que prevalece, que eu tenho com mais frequência no meu setor de internação. Cabe ao enfermeiro o registro diário da classificação dos pacientes segundo o sistema de classificação de paciente. Eu também vou deixar para vocês no Moodle o modelo, a planilha que eu tenho lá no computador de cada setor, onde eu vou computando diariamente os tipos de paciente, conforme o sistema de classificação de paciente que eu encontro no setor, certo? A cada plantão. E aqui diz, então, no inciso 2º da resolução COFEN 543/2017, que é função do enfermeiro, então, contabilizar diariamente o tipo de paciente que ele tem. Então, vamos lá para o conceito. Agora a gente começa a entrar aí na continha. Vamos para o conceito. Unidade de internação.
Unidade de internação. O que é a unidade de internação? É o local com infraestrutura adequada para a permanência do paciente em um leito hospitalar por 24 horas ou mais. Os exemplos que eu já dei, clínica médica masculina, feminina, clínica cirúrgica, UTI, maternidade. Sistema de classificação de paciente, a forma de determinar o grau de dependência de um paciente em relação à equipe de enfermagem, objetivando estabelecer o tempo despendido no cuidado direto e indireto, bem como o qualitativo de pessoal para atender às necessidades biopsico, socioespirituais do paciente. Paciente de cuidado mínimo. Aqui é o conceito. O que é o paciente de cuidado mínimo? Paciente estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem e autossuficiente quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas. Paciente de cuidado intermediário. Quem que é ele? Paciente estável sob o ponto de vista clínico e de enfermagem, com parcial dependência dos profissionais de enfermagem para atendimento às necessidades humanas básicas. Paciente de cuidado de alta dependência, paciente crônico, incluindo de cuidado paliativo, estável sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência das ações de enfermagem para atendimento das necessidades humanas básicas. Paciente de cuidado semi-intensivo, é o paciente passível de instabilidade das funções vitais, recuperável, sem risco iminente de morte, requerendo assistência de enfermagem médica permanente especializada. Paciente de cuidado intensivo, paciente grave e recuperável, com risco iminente de morte, sujeita à instabilidade das funções vitais, requerendo assistência de enfermagem e médica permanente especializada. Então, aqui os conceitos dos tipos de paciente. Daí, aqui vem a primeira parte do nosso cálculo. Primeira parte do cálculo é onde eu vou determinar o total de horas de enfermagem, o famoso THE. O total de horas de enfermagem é o somatório das cargas médias diárias de trabalho necessárias para assistir os pacientes com demanda de cuidados mínimos, intermediários, de alta dependência, semi-intensivos e intensivos. Então, caneta na mão, papel, caderno e caneta na mão. A primeira parte do cálculo fica dessa forma que eu disponibilizei para vocês. THE, total de horas de enfermagem, é igual, abre chaves, abre parênteses, PCM, paciente de cuidado mínimo, vezes 4, que lembra que a paridade a cada quantidade de profissionais de cuidado mínimo, eu necessito de 4 horas de enfermagem, por isso que é vezes 4. Fecho parênteses, mais, abro parênteses, PCI, paciente de cuidado intermediário, vezes 6. Lembra que a resolução diz, quando eu tenho paciente de cuidado de enfermagem, eu tenho, no mínimo, assistência de enfermagem a 6 horas para cada paciente de cuidado intermediário. Tem a presença do enfermeiro por 6 horas, prestando assistência ao paciente de cuidado intermediário. Fecho parênteses, mais, abro parênteses, paciente de cuidado de alta dependência, vezes 10. A resolução me diz, paciente de cuidado de alta dependência exige 10 horas da presença da enfermagem prestando assistência. Fecho parênteses, mais, paciente de cuidado semi-intensivo vezes 10. Lembra do macetinho? De alta dependência é igual de semi-intensivo. Precisa de 10 horas da enfermagem prestando assistência ao paciente. Fecho parênteses, mais, abro parênteses, paciente de cuidado intensivo vezes 18 horas. Paciente de cuidado intensivo necessita de 18 horas contínuas de assistência de enfermagem, beira-leito. Fecho parênteses, fecho a chave. E daí, como que eu vou resolver isso? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Como se fosse uma continha agora, uma simulação do que você encontraria lá no setor de internação. Você deve planejar. Deixa eu só ver se eu não pulei aqui alguma etapa. Não, não pulei não. Você deve planejar o dimensionamento de pessoal de enfermagem para uma unidade de clínica médica. Veja bem, eu estou usando aqui no exemplo que você está numa unidade de clínica médica.
e tem 20 leitos, essa unidade de internação de clínica médica, cuja taxa de ocupação é de 100%. O que significa isso? Que eu tenho diariamente 20 leitos ocupados, então 100% de ocupação dos meus leitos. Os pacientes que estão na unidade se apresentam segundo o sistema de classificação de pacientes, daí eu já fiz lá, né, meu cálculo diário, mensal, e eu já sei, então, que a permanência desses pacientes com 100% de ocupação dos leitos, a média aqui eu já trago, tá, gente? Porque você não está fazendo lá a planilha. Aqui eu trago um exemplo já, que você já calculou a média, né, dos tipos de pacientes presentes na sua unidade de internação. Então, eu estou colocando para vocês aqui um exemplo. 10 com necessidade de cuidados mínimos presentes na sua unidade de internação, 7 com necessidade de cuidados intermediários, 3 com necessidade de cuidados de alta dependência. Então, vamos pegar a fórmula que eu coloquei anterior aqui. Vamos pegar essa fórmula, vamos pegar esse exemplo e jogar esses valores agora dentro da fórmula, certo? Então, recapitulando, eu tenho uma unidade de internação de clínica médica, eu tenho 20 leitos nessa unidade, uma taxa de ocupação, todo dia os 20 leitos estão ocupados. Conforme eu faço o sistema de classificação diário dos pacientes, eu computei no final, né, de 3 meses que a minha média de permanência nessa clínica médica é de 10 pacientes com necessidades de cuidados mínimos, 7 com cuidados intermediários e de 3 de alta dependência. Jogando isso para a primeira parte do nosso cálculo, eu vou ter total de horas de enfermagem, pacientes de cuidados mínimos vezes 4, cuidado intermediário vezes 6, alta dependência vezes 10, semi-intensivo vezes 10, intensivo vezes 18. Venho aqui para a fórmula, total de horas de enfermagem. Lá na simulação, está dizendo que eu tenho 10, não é? Uma média de 10 pacientes de cuidado mínimo. Então, 10 pacientes vezes 4. As 4 horas que necessita da enfermagem cuidando desses 10 pacientes. Mais 7. Está me falando que a média de permanência de pacientes de cuidado intermediário é 7. 7 vezes 6. 6 horas de cuidado de enfermagem expendidas a esses pacientes de cuidado intermediário. 3 pacientes de cuidado de alta dependência, vezes 10. 10 são as horas necessárias de enfermagem nos cuidados prestados a esses pacientes. 0, veja que o exemplo não diz que eu tenho pacientes semi-intensivos e nem intensivos, considerando que o quê? É uma clínica médica. Dificilmente eu tenho pacientes semi-intensivos. Porque um paciente que evolui para uma piora numa clínica médica, que faz uma parada, vamos imaginar uma parada cardiorrespiratória, e necessita de um leito UTI, provavelmente ele vai ser transferido de unidade hospitalar de uma clínica médica para uma unidade de internação de UTI, né, uma unidade de tratamento intensivo, no mesmo dia, certo? Então, não tem a permanência desse paciente semi-intensivo numa clínica médica. Então, dificilmente eu vou ter, né, uma clínica médica com paciente semi-intensivo. Ele vai evoluir para uma piora, mas ele já vai sair do meu setor, vai receber alta do meu setor e vai ser, então, transferido para a unidade de tratamento intensivo. E o tratamento intensivo, pode ver que eu coloquei aqui 0 vezes 18, que seria o último tipo de paciente, eu vou encontrar ele só na UTI. Eu não tenho ele nesses tipos de setor de internação, certo? Então, provavelmente aqui, paciente semi-intensivo e intensivo, eu não vou encontrar, tá? Na minha unidade de internação. E daí, seguindo aqui o cálculo, eu vou ter total de horas de enfermagem é igual 10 vezes 4, 40, mais 7 vezes 6, 42, mais 3 vezes 10, 30, mais 0 e mais 0, que é o semi-intensivo e intensivo. Eu vou somar 40 mais 42, dá 82, mais 30, dá 112. Se eu tiver feito a continha errada, vocês me contam, certo? Então, chegamos aqui à primeira parte sobre dimensionamento de profissionais de enfermagem. Essa é a nossa aula de hoje. Recapitulando, então, que eu preciso classificar o paciente quando ele chega, que eu utilizo o sistema de classificação de paciente segundo o Fugulin. E nesse sistema de classificação de paciente eu tenho os parâmetros e onde eu tenho os critérios de 1 a 4, onde eu vou totalizar, então, a cada dimensão desse paciente, em qual
grau de dependência de enfermagem que ele se classifica, se ele, né, no somatório, se ele é mínimo, se ele é intermediário, se ele é de alta dependência, se ele é semi-intensivo, se ele é intensivo. Vou computar na minha planilha diária, lá na minha área de trabalho do computador, do postinho lá de enfermagem, quantos pacientes, dependendo de conforme cada categoria, eu tenho internado, para eu ter, no período de 3 meses, a média, então, de pacientes que prevalecem, né, o quantitativo de pacientes que prevalecem internados na minha unidade. Vou gerar a primeira parte do cálculo, que é para eu saber a total de horas de enfermagem. O que vem depois do total de horas de enfermagem? Eu preciso calcular a jornada de trabalho desse paciente. A jornada de trabalho desses profissionais. E daí eu vou ver lá, olhar para a minha unidade de internação e vou ver se essa unidade de internação eu tenho funcionários trabalhando 12 por 36, ou se são 6 horas, 2 turnos de 6 durante o dia e 12 por 36 à noite, e vou chegar então à conclusão, se o pessoal trabalha 30 horas semanais, se eles trabalham 44 horas semanais, que eu vou precisar desse dado, certo? Para eu dar continuidade nesse cálculo. Mas eu não quero ficar falando aqui porque eu não quero que vocês fiquem aí tentando interpretar algo que não seja concreto, vocês estão olhando aqui nos slides. Então, nosso primeiro passo é chegar até aqui, porque eu acredito que até aqui já foi bastante informação, certo? O conteúdo por escrito já está lá no Moodle. Eu vou baixar, já baixei o primeiro vídeo, já salvei a primeira parte na sala de hoje. Vou baixar agora essa segunda parte, vou salvar também e vou anexar lá no Moodle, certo? E vou deixar uma atividade para vocês, igual essa atividade que eu deixei aqui. Tá? Vou fazer uma simulação disso daqui. Numa unidade de internação, numa clínica médica masculina, com X leitos, com a taxa de ocupação de 100%, os pacientes, conforme o sistema de classificação realizado ao longo do mês, dos últimos 3 meses, a média de pacientes internados nesse setor é de 10 de cuidado mínimo, 17 de cuidado intermediário. Vou criar lá, vou simular, então, uma historinha onde vocês vão pegar a fórmula e vão jogar na fórmula, então, os valores que eu vou deixar lá para vocês, né, dos tipos de paciente. Vocês vão prestar atenção aqui na quantidade de horas de enfermagem que precisa para cada tipo de paciente. Lembrando que para cuidado mínimo são 4 horas, intermediário 6, alta dependência e semi-intensivo 10 e intensivo 18 horas. E vão totalizar, então, a quantidade de horas de enfermagem e vão colocar o resultado para mim lá na tarefa do Moodle, certo? Dúvidas agora aqui já no grupo do WhatsApp. Então, estou finalizando a aula de hoje e eu já quero, quem tiver com dúvida agora, já pergunta agora, pode mandar por áudio e eu já respondo por áudio. Fica mais fácil de eu interpretar a sua dúvida e de você entender a minha resposta. Combinado? Me dá um feedback também da aula de hoje, se está dando para compreender. Então, se eu preciso mudar a forma que eu estou explicando aqui o conteúdo para vocês, certo? Muito feliz com a participação de vocês hoje, uma participação bem significativa, bem poucas pessoas ausentes. Depois vou tentar entrar em contato com essas pessoas para ver o que pode estar acontecendo, né, delas não estarem participando. Vocês estão me surpreendendo e mostrando aí a força que vocês têm perante as adversidades, as diversidades da vida, né? As situações aí de vulnerabilidade, né? Que estamos todos vivenciando nesse momento e tendo que nos desdobrar aí e sermos criativos. E ponto positivo para vocês, porque se vocês estão sendo ágeis aí com essas novas ferramentas, sinal que vocês têm competência e isso já demonstra um bom perfil aí para um bom gestor. Parabéns, então, estou muito feliz. Eu tô até chorando. Beijo. Beijo. Então, vamos seguir agora vamos seguir a nossa conversa lá no grupo de WhatsApp. Parabéns para todo mundo. Tá. Beijão, beijão. Parabéns para você também. Obrigada, obrigada. Tchau, Keila. Tchauzinho, fica com Deus. Amém, você também.